blog cafenapolitica.com.br está agora na TV Cidade Livre de Brasília e nos sites de vídeo como YouTube, Parlatube, Videolog e outros tubes. Para cá, nós traremos as nossas análises e as nossas reflexões, sempre através de uma entrevista, documento ou comentário. Muito se fala em tentação autoritária dos presidentes Chaves, Kirchner ou Evo Morales. Mas ninguém aborda o discricionarismo das altas finanças internacionais sobre os bancos centrais, particularmente aqueles dos países periféricos às grandes potências. O episódio da manutenção, por enquanto, do presidente do Banco Central argentino, Martín Redrado, revela muito bem até que ponto os BCs, ou seja, os bancos centrais, podem desafiar qualquer poder institucional. Nosso tema de hoje são as reservas internacionais, ou a intocabilidade das reservas internacionais, como acaba de demonstrar o fato ocorrido recentemente na Argentina. E para aqui nós trouxemos a professora Maria de Lourdes Molo, da Universidade de Brasília, que se dedicou algum tempo ao tema em geral de reservas, né, professora, e a questão do Banco Central, da independência, da discutida dependência, mas sempre que prevalece essa tal da independência do Banco Central. Eu queria, professora, inicialmente, que a senhora colocasse como é que é feito, como é que está se dando essa problemática de insistência na presidência do Banco Central, ou seja, na diminuição do poder institucional, né, que é a presidência da República, o próprio Congresso Nacional e o Judiciário. Como é que está sendo feito? E, ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente volta para abordar o caso específico da Argentina. Ok. Veja só, a independência do Banco Central é uma das prescrições neoliberais. Por que é uma prescrição neoliberal e o que ela significa de fato? Veja só, o neoliberalismo, como o nome diz, é liberdade, mas liberdade para o mercado, porque o mercado é visto como o melhor regulador econômico. E para que o mercado funcione livre, há toda uma prescrição de redução do Estado ou de retirada do Estado do ponto de vista interventor, do ponto de vista econômico. E a independência do Banco Central é exatamente a retirada do poder monetário do Estado, ou seja, a retirada do poder do Estado de mexer na taxa de juros ou mexer na quantidade de moeda conforme os seus objetivos de política de uma maneira geral ou de política específica para o país. Então, essa independência do Banco Central é característica dessa visão dominante neoliberal. Mas ela tem, na verdade, vários supostos que são extremamente discutíveis e que são pouco conhecidos de uma maneira geral, porque, como o neoliberalismo é dominante, a imprensa sempre passa os argumentos pró-independência e nunca a crítica que os economistas fazem sobre o porquê não garantir essa independência. Então, por exemplo, de forma breve e rápida, há um pressuposto por parte das pessoas que defendem a independência do Banco Central que a política monetária tem que ficar separada das outras, porque ela tem que cuidar somente do nível de preços, sob dois argumentos. Primeiro, que a inflação é causada só por quantidade de moeda a mais ou gastos do governo a mais, e que a inflação é culpa do governo. E nenhuma dessas duas afirmações está de acordo com a percepção monetária dos outros economistas. Então, nem a inflação é provocada somente, mas muito raramente por excesso de moeda, e a inflação é causada por custos e conflitos distributivos, onde o governo até entra, mas não entra como um único agente, não entra como o único grupo, o único responsável. Correto.
Eu sei que nessa história toda, o que fica para trás é o próprio governo ou a administração do país, no caso, né? Porque muitas obras, elas são adiadas, atrasadas e às vezes até interditadas por causa dessa política. E como é que fica? Qual seria o ideal para se fazer? É deixar o Banco Central como estava antes ou continuar como está sendo hoje? Porque parece que no Brasil existe uma soberania e uma independência, mas uma independência que seria informal, mas que na prática existe, né? Exatamente. Existe na prática, e tanto é que nós hoje temos os juros mais elevados do mundo inteiro, né? E houve crise, entra crise e sai crise, e continuamos com os juros bem elevados. A seu ver, como é que se deveria fazer com o Banco Central? Veja só, de fato, no caso do Brasil, a gente tem uma independência de fato, embora isso não esteja no texto legal. E é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque se, como os economistas, como eu, tem razão, e a moeda é da maior importância, e o crédito é da maior importância para estimular, de fato, a produção e o emprego, estimular a produção e emprego é um objetivo importante, precisa contar com esse instrumento da política monetária, e isso fica fora da possibilidade quando o Banco Central é independente, porque de novo, o suposto do ponto de vista teórico é que a moeda e o crédito não estimula de forma definitiva emprego e produção, segundo esses economistas. Então eles dizem, não tem que fazer isso, porque essas coisas só interferem no sistema de preços e o sistema de preços precisa ser controlado, ponto. Então, isso vira uma prioridade, mas isso não significa para os outros economistas que nós queremos inflação, não. É que esse gênero de utilização do crédito para estimular a produção e emprego não apenas, não necessariamente vai causar inflação, nessas percepções teóricas, como pode até resolver o problema da inflação a médio e longo prazo, porque amplia a oferta, e aí os preços tendem a cair. Então, há uma briga, há uma discussão teórica que está aí por trás, e essa discussão teórica não tem espaço na mídia do dia a dia em função da dominação do pensamento neoliberal.